Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, a aula de número 32 do nono ano, tá? Uma aula de revisão, assim como as anteriores, tá? Na aula de hoje, nós vamos revisar dois temas muito importantes que são correlatos, né? Fecundação e gravidez, tá? O ideal é que vocês já tenham assistido a aula sobre fecundação e gravidez, que já foi repassada para vocês, tá? E depois vocês venham nessa aula para que a gente juntos resolva alguns exercícios e consigamos revisar os principais pontos desses dois temas, tá bom? Aí na telinha vocês têm a primeira questão, tá? Bem interessante. Vamos ler com atenção. Questão número 1. Observe a figura abaixo e marque a alternativa que indica o número e o nome correto da estrutura onde normalmente ocorre a fecundação, tá? E aí do lado você tem o aparelho reprodutor feminino, né, com os órgãos numerados, né? Ali nessa imagem estão os órgãos internos, tá? Não estão os órgãos externos. E aí você tem os órgãos internos numerados e a questão basicamente pergunta onde normalmente ocorre a fecundação, né? Você lembra lá da aulinha onde eu falei? Inclusive é um erro muito comum entre as pessoas acharem, né, que a fecundação ocorre em outro local e não no local que vocês já vão saber. Lembra lá da resposta? Então, para essa questão número 1, é claro que a resposta só pode ser a alternativa B, né, gente? B é o quê? 2 tubas uterinas. Então, olhem lá na telinha. Ali onde está na tuba uterina, né, a antiga chamada de trompas de Falópio, tá? Que esse nome já não está mais em uso, mas vocês podem ouvir falar aí com os mais antigos, né, as trompas de Falópio. Hoje nós chamamos de tubas uterinas, tá? É lá, né, ali, ó, na telinha número 2, tubas uterinas. É nas tubas uterinas que normalmente ocorre a fecundação, tá? Fecundação, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, tá? É ali. Por que eu falei que é normal que algumas pessoas cometam algum erro de achar que a fecundação ocorre no útero, né? Se você perguntar ali para os populares, né, você vai achar muita gente que acha que a fecundação ocorre no útero, né? O espermatozoide vem ali pelo canal vaginal, o ovócito desce e os dois já se encontram no útero, né, já se fundem e ali já começa o desenvolvimento embrionário, tá, gente? Isso pode acontecer? Pode, tá? Mas não é comum, né? Na biologia a gente sempre tem na ciência, na biologia, a gente sempre tem as exceções, tá? E essa é uma exceção, tá? Pode acontecer uma fecundação no útero? Pode, tá? Mas normalmente, né, a maioria dos casos, a fecundação vai acontecer em uma das tubas uterinas, tá? Ou em ambas ao mesmo tempo, quem sabe, tá? Então, tubas uterinas é o local onde ocorre a fecundação, tá? Essa é uma informação muito importante, tá bom? A questão número 2, já falam da fecundação em si, né? A questão número 2 fala: a figura ao lado, né, ilustra o processo de fecundação. Sobre esse processo, podemos afirmar que, letra A, mais de um espermatozoide pode penetrar o ovócito. O ovócito não possui camadas de proteção. O espermatozoide lança enzimas que ajudam na penetração do ovócito, tá? Ovócito, gente, é o gameta feminino, tá? Vocês podem encontrar em alguns livros mais antigos, né, o nome de óvulo, né? Mas esse nome não é ali muito correto, tá? O nome certo é ovócito, tá? Chamem de ovócito. Ovócito ou ovo, tá? Mas ovócito é o mais correto, tá? Então, observem na imagem ao lado ali, tá? Que é uma imagem que ilustra muito bem como ocorre a fecundação em si, né? Essa fusão de gametas masculino e feminino. A questão ali te dá 3 assertivas e pede que você marque a correta, né? Então, obviamente, existem 2 erradas e uma correta. Qual dessas 3 que é a correta, tá? Vamos lá? Letra A, letra B ou letra C? Tá? A resposta correta da 2 é a letra C, né, gente? Que fala: o espermatozoide lança enzimas que ajudam na penetração do ovócito. Realmente. Se você olhar ali na anatomia do espermatozoide, você vai ver que ele tem basicamente 2 partes, né? Uma cauda e uma cabeça. Essa cabeça é chamada de acrossomo, tá? Na ponta do acrossomo, ou da cabeça do espermatozoide, existem enzimas, né? Que vão ajudar, né, a facilitar que ele penetre o ovócito, tá? Olhando ali a figura da fecundação em si, você pode observar que, né, o ovócito, né, o gameta feminino, ele tem ali várias camadas, né? A letra B da 2 fala:
o ovócito não possui camadas de proteção. Por que está errada? Porque você olhando para a imagem, você vê que o ovócito tem sim camadas de proteção, né? Vejam ali na figura, tem aquela camadazinha mais roxa, tá? Que é a corona radiata, tá? Depois dela você tem ali uma camadazinha mais azul claro, que é a zona pelúcida, e depois você tem a membrana plasmática, tá? Então o ovócito ele tem ali três proteções. Ele tem a corona radiata, ele tem a zona pelúcida, ele tem a própria membrana plasmática da célula, tá? Então, esse ovócito ele é protegido por essas camadas, né? Para que ele seja protegido, né? Obviamente, tá? E também cada camada vai ter uma função, tá? Por exemplo, a corona radiata, que é essa primeira camada, essa camada roxinha, ela vai ter a função de atrair quimicamente os espermatozoides. Então, ela libera substâncias que atraem quimicamente os espermatozoides, tá? A zona pelúcida, que está abaixo da corona radiata, né? Ela vai ter uma função muito importante, que está relacionada com a letra A da 2, né? Por que a letra A da 2 está errada? A letra A fala: mais de um espermatozoide pode penetrar o ovócito, tá? Tá errado porque, em regra, tá? Um ovócito só vai permitir ser penetrado por um espermatozoide, tá bom? Isso vai ocorrer em 99% das vezes, tá bom? E quem é que faz esse controle de deixar só um espermatozoide entrar no ovócito? É a zona pelúcida, tá? Quando a zona pelúcida percebe que o primeiro espermatozoide entrou no ovócito, tá? Essa zona pelúcida, ela meio que tranca a célula. Ela já não permite que nenhum outro espermatozoide penetre o ovócito, tá? Então ela tem esse controle, essa função muito importante, né? Ela controla ali através de alterações químicas, né? Ela controla, ela fiscaliza, né? Que somente um espermatozoide penetre um ovócito, tá bom? Então essa é a função principal da zona pelúcida, tá? Então vejam que cada função tem a sua, cada camada tem a sua função, tá bom? Professor, mas pode ser ali que dois espermatozoides consigam penetrar um ovócito? Pode, mas é muito raro, tá? E se isso acontecer, tá? É provável que esse zigoto, resultado dessa fecundação, ele não vai conseguir sobreviver, tá? Porque essa penetração de dois espermatozoides num ovócito vai causar uma alteração cromossômica, né? Genética. Então, é provável que ele não consiga se desenvolver lá no útero, tá? Então, a regra é: um espermatozoide vai penetrar um ovócito. Quem faz o controle dessa penetração única é a camada chamada de zona pelúcida, tá bom? Então, a correta da alternativa 2 é a letra C, né? O espermatozoide lança enzimas que ajudam na penetração do ovócito, tá? Então, ele tem ali no acrossomo, né, naquela partezinha vermelha, se vocês olharem na tela ali, na cabeça do espermatozoide tem a partezinha vermelha, é onde está as enzimas que vão ser liberadas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Questão número 3 e 4, tá? 3. Após a fecundação, o que acontece com o agora denominado zigoto, tá? E 4. Como é definida a gravidez? Vamos lá? A 3, né, pergunta o que acontece com o zigoto após a fecundação. Lembrando que a fecundação ocorre lá nas tubas uterinas, tá? Depois da fecundação, o zigoto ele vai caminhar, tá? Por que coloquei caminhar entre aspas? Porque, né, o zigoto não tem perna, ele não vai caminhar, mas a gente coloca essa expressão para facilitar o entendimento. Na verdade, o zigoto ele é levado, tá? Porque as tubas uterinas, elas são recobertas por cílios, tá? E esses cílios, eles se movimentam e vão empurrando o zigoto até que ele chegue ao útero, tá? Então ele é levado, mas a gente coloca caminha para facilitar o entendimento, tá? Então o zigoto ele caminha em direção ao útero, onde ele vai se fixar à parede uterina, tá? Esse processo, esse momento em que o zigoto se fixa, né, à parede uterina é chamado de nidação, tá? Nidação. Depois que ele faz a nidação, ele se fixa à parede uterina, ele vai passar, né, por todo o desenvolvimento embrionário, até que, após 40 semanas, um novo ser vivo esteja formado, tá? Então, o zigoto, ele tá ali na tuba uterina, ele vai descer, vai se fixar à parede uterina, tá? Ele não fica no meio do útero flutuando, ele tem que se fixar à parede uterina. Então, ele se fixa, tá? Esse processo, esse momento da fixação é chamado de nidação, e a partir daí ele começa o seu desenvolvimento embrionário, tá bom? A 4 pergunta: como é definida a gravidez, tá? Só uma conceituação bem simples, tá? A gravidez é todo o período de crescimento e desenvolvimento do embrião dentro da mulher.
A gravidez tem início a partir da nidação. Então, a nidação ela é esse marco, é onde começa de fato a gravidez, tá? A gravidez não começa na fecundação, ela começa na nidação, tá? E termina com o nascimento do bebê. O tempo de gestação normal é de 40 semanas ou 9 meses, contado a partir da última menstruação, tá? Então é só uma definição aí bem simples, né? Uma definição aí mais científica do que seja a gravidez, tá? Como nossa última questão, tá? É uma questão um pouco mais entra mais em aspectos sociológicos, mas que é um ponto de reflexão na disciplina de ciências, né? Perguntar que vocês reflitam, né? A gente falou muito de fecundação, de gravidez, tá? Mas o que acontece, né? Quais são os riscos de uma gravidez na adolescência, né? Uma gravidez não planejada em uma mulher de idade muito nova, né? 14, 15, 16 anos, né? Quais são os riscos dessa gravidez, tá? Eu coloquei para vocês, não existe uma resposta correta para essa questão, tá? É mais uma questão de reflexão, tá? O que eu coloquei para vocês aí são alguns comentários, tá? Para que vocês pensem nessa temática, né? E elaborem suas próprias respostas, tá? Vamos ler ali com atenção. Apontada como uma gestação de alto risco decorrente das preocupações que traz a mãe e o recém-nascido, a gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. A gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa, do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e suas famílias, alterando drasticamente suas rotinas. A maioria das adolescentes que engravidam abandonam os estudos para cuidar do filho, o que aumenta os riscos de desemprego, dependência financeira dos familiares. Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, tanto a mãe como a criança, tá? Então, a adolescência, ela não é o período propício, né? Ali o início da adolescência, a pré-adolescência, ela não é o período mais propício para que uma mulher engravide, né? Apesar dela já ser uma adolescente, ela ainda está se desenvolvendo, né? Ainda é uma pessoa dependente de outras pessoas. Então, existem vários riscos ali biológicos, tá? A taxa de mortalidade infantil em grávidas adolescentes é muito maior do que de mulheres adultas, tá? Mas existem não só riscos biológicos, né? Existem aí perigos e riscos sociais, né? Como o comentário falou, né? Uma adolescente que engravida, geralmente acontece que ela abandona os estudos, né? Ela fica dependente financeira dos outros, e isso vai acarretar uma série de outros problemas sociais, tá? Então essa é uma questão mais para que vocês reflitam, né? Dessa problemática que é a gravidez na adolescência, tá? Ficamos por aqui, eram só essas questões, tá? Espero que vocês tenham conseguido revisar aí os principais conceitos e informações sobre fecundação e gravidez, tá? Essa aula fica lá na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.